Glória, glória a Deus, aleluia. Tua igreja te adora, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o instante para a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Versos 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? É palavra do nosso Senhor. Então vamos pedir a Ele que fale conosco por meio dessa palavra nesse momento. Pode começar a orar. Pode começar a pedir a Ele que fale com você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Tua igreja te adora, tua igreja te implora. Fala conosco nesta noite, Senhor. Libera a tua palavra, a tua unção, libera a tua graça. Trata com cada um de nós, somos teus filhos, Senhor. Com alegria, temor e reverência nos reunimos nesse lugar. Por causa da tua presença, da tua palavra. E te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala moldando, transformando nossas vidas. Para a glória do teu nome, Espírito de Deus. Que sejamos tocados e tomados pela tua presença nessa noite. Que a tua palavra nos alimente, Senhor, e molde o nosso caráter. Para a glória do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém? Se acomoda no seu lugar, por favor, e me dê toda a sua atenção. Nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite, como fazemos todas as terças-feiras. Então, é uma palavra que a gente procura trazer com mais profundidade, detalhe, clareza. E eu preciso que você esteja bastante atento para que o nosso proveito seja o máximo possível. E o que nós vamos ver aqui nesta noite é um ponto de vital importância para a nossa conduta cristã. Eu quero sempre acreditar que diante de mim, às terças-feiras, eu tenho pessoas que não estão mais indefinidas. Elas não estão ainda naquele estágio onde não se definiram sobre ser cristãs ou não. Elas já se definiram a esse respeito. Porque este é um culto doutrinário. Então, esse é um culto que interessa a quem tem interesse por discipulado, por aprender a viver nessa terra como um seguidor de Cristo. Se esse não é o propósito da pessoa, obviamente, ela não vai ter nenhum interesse nesse tipo de culto. Porque esse culto tem essa finalidade de propor uma reflexão mais profunda nos ensinamentos, nos princípios de Cristo, quanto à conduta do cristão na sociedade, nos seus relacionamentos mais diversos, e visa salientar, não, em primeiro lugar, o compromisso de Cristo conosco, mas o nosso compromisso com Cristo, com a causa de Cristo, com a palavra de Cristo, com a honra de Cristo. E então, eu sempre me preparo para vir ministrar a palavra às terças-feiras, imaginando estar diante de pessoas que estão com esse propósito, que têm esse interesse, que olham a fé cristã com essa seriedade. Você sabe que em todos os segmentos da sociedade, tem gente que leva as coisas que faz a sério e tem gente que leva as coisas que faz na brincadeira. Isso não é só em relação à religião, é em relação em tudo quanto é assunto. Tem gente que leva as coisas com seriedade, tem gente que leva as coisas na brincadeira. E na parte religiosa, da mesma forma. Você encontra pessoas que muito vulgarmente se denominam cristãs, mas que não têm nenhum compromisso com essa identidade religiosa. E fazem, então, desse título de cristão, uma coisa que a sociedade desrespeita, despreza, da qual a sociedade até zomba.
Então, isso é uma coisa que, num primeiro momento, parece que não está custando nada para elas. Mas Jesus falou que um dia a pessoa terá que dar contas diante de Deus, porque está desacreditando o nome de Cristo. Quando elas usam o nome de Cristo, mas não honram o nome de Cristo. O nome de Cristo representa a honra de Cristo. Então, é claro que nós sempre vamos estar aquém dela, mas o Senhor espera que nós sejamos sérios no uso desse nome, no uso desta honra, que nós sejamos pelo menos o mais esforçados quanto estiver no nosso alcance, por honrar o nome de Cristo que nós carregamos. E não vamos fazer isso com nossos recursos apenas. Nós temos a palavra e temos o Espírito Santo para nos ajudar. E não vamos também nos tornar bons nisso da noite para o dia. O Senhor sabe que nós vamos precisar de uma experiência progressiva nisso. Mas Ele espera ver em nós esse progresso, que a gente não precisa de uma pessoa estar nos alfinetando o tempo todo, de alguém estar nos espetando o tempo todo, de alguém estar nos cobrando o tempo todo. Tem que chegar um tempo da nossa experiência com Deus em que a gente não precise mais de ser cobrado por outros, que a gente cobre a gente mesmo. Paulo fala disso quando conversa sobre a Santa Ceia. Ele diz, examine o homem a quem? Então, tem que chegar um ponto em que eu não dependo que o outro venha me examinar, que eu examine a mim mesmo. Tudo bem, num primeiro momento, num princípio da caminhada cristã, tudo bem que a gente precisa de uns toques, de uns alertas, de alguém que já está com mais experiência ou com mais profundidade de compromisso com Deus, e a pessoa nos avalia, e aí vem e muito generosamente nos alerta e fala, não brinca não, vai com mais seriedade, não desperdiça oportunidade não, porque a gente ainda está meio sonso, meio desorientado, meio desconectado, mas à medida que o tempo vai passando, a gente tem que se conscientizar do que se trata, na verdade. Porque nenhum de nós está na presença de Deus por coação. Nenhum de nós foi obrigado a se entregar a Cristo. Não é verdade, irmãos? Foi uma decisão que nós tomamos no momento em que a palavra e o Espírito Santo tocaram o nosso coração, mas o Senhor não nos forçou, não. Ele chama, ele diz, aquele que quiser vir a mim, venha. Ele não nos julgou um laço, enlaçou, a gente puxou e nós tivemos que vir de qualquer maneira. Ele deixou uma oportunidade. Nós, muito sabiamente, aproveitamos essa oportunidade e viemos. E é claro que, num primeiro momento, nós percebemos quão inadequado nós somos para esse caminho. Porque a dinâmica da nossa vida estava totalmente fora do parâmetro cristão. Mas nós estamos sendo instruídos na palavra, e o propósito de Deus é que a gente tenha não apenas a teoria, a informação, o ensinamento, mas que a gente se ajuste a essa teoria, a essa informação, a esse ensinamento. E isso aí já é a nossa parte. Porque se a gente fizer aquilo que é a nossa parte, então esse ajuste de conduta, ele vai sendo aperfeiçoado na vida de cada indivíduo. E as pessoas não terão mais de um crente de quem falar mal? Sempre terão, mas eu serei menos um. Você será menos um, de quem as pessoas terão um argumento contra o qual usar para não se render ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso os apóstolos foram tão intensamente e profundamente usados por Deus para trazer os ensinos doutrinários para a fé cristã. Então, quando nós estamos aqui no capítulo de número 3 da carta de Paulo aos Colossenses, ele está falando do cristianismo na vida prática, porque ele precisa que os cristãos reflitam e compreendam que a fé cristã ela não se limita à prática religiosa, à prática de culto. Eu não sou um cristão só na hora do culto dentro da igreja. Se isso é o que está acontecendo comigo, eu ainda não entendi o que é servir a Cristo. Porque eu não estou na presença dele só na hora do culto. Eu estou na presença dele 24 horas por dia. Então, tudo que eu fizer tem que ser de acordo com aquilo que agrada aos olhos dele. É lógico que isso vai requerer de mim o quê? Uma postura de reverência a ele, de sujeição a ele, 24 horas por dia, não importa o que eu esteja fazendo. A minha atividade durante o dia pode não ter nenhum cunho religioso, mas ela se torna uma forma de culto a Deus. Por quê? Porque eu vou fazê-la, executá-la de uma forma que honre o nome de Cristo.
tenha ela a característica que for. Ela pode ser uma atividade comercial, profissional, ela pode ser uma atividade administrativa, qualquer que seja a característica dela. Mas tem parâmetro bíblico para ela, de honestidade, de seriedade, de lisura, de retidão. Então, em tudo que eu fizer, eu preciso honrar o nome do meu Senhor. É o que ele está dizendo aí no versículo 17. Tudo que eu fizer por palavra ou por atitude, que isso seja digno do nome de Cristo. Então, às vezes, é muito desagradável quando a gente vê a meninice cristã, a infantilidade cristã. Numa situação, por exemplo, em que um cristão é advertido por outro. Normalmente acontece no âmbito familiar. Quando a esposa dá um alerta para o marido dá um alerta para a esposa cristã, quando os pais dão um alerta para os filhos cristãos, ou os filhos dão um alerta para os pais cristãos, ou os irmãos entre si dentro de casa, dão ali pontuando e dando um alerta, um conselho, ora, mas você não devia fazer assim, você tem um compromisso com Deus, isso não cabe bem, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. A pessoa, ao invés de receber de bom grado, ao invés de se sentir agradecido por aquele alerta, por aquele toque, fica ressentido. Fica nervoso, rejeita, não aceita, fica todo cheio de não me toques, porque não gosta que pega no pé que seja criticado. Então essa é uma das maiores evidências da meninice cristã desse indivíduo. Porque se nós levamos a sério a nossa vida cristã, ser alertado quanto a uma falha que nós estejamos cometendo, deve nos sensibilizar, nos deixar constrangidos, e acionar dentro de nós, com uma maior rapidez possível, alguma atitude de correção. A não ser que nós estejamos brincando de ser cristãos. Porque se não estamos brincando de ser cristãos, imediatamente após termos confrontados com uma falha no nosso comportamento em relação à nossa identidade cristã, a atitude correta a ser tomada é tomar providência para então ajustar o nosso comportamento. E isso não é favor a quem quer que seja. Isso é o que nós assumimos com Cristo. Porque ser cristão significa ser um seguidor de Cristo. Segui-lo como? Andar após ele nas ruas de Juiz de Fora? Cadê ele então? Para eu virar na direita se ele virar à direita, virar à esquerda se ele virar à esquerda. Não, não é segui-lo fisicamente, porque ele não está mais fisicamente na terra. Mas é seguir o seu padrão. A sua ética, a sua moralidade, a sua reverência ao Pai, é seguir o seu modelo de vida, o seu padrão de conduta. João escreve a sua primeira epístola e ele diz: se nós dizemos que o conhecemos, mas nós não andamos como ele andou, nós somos mentirosos. Mas então, pastora, ninguém está falando a verdade, todo mundo é mentiroso. Não. João não está dizendo, e a Bíblia não está dizendo que a gente vai ser perfeito nisso. Está dizendo que a gente deve ser sério nisso, dedicado a isso. E muitas vezes nós vamos precisar de pessoas apontando um dedinho para nós e dizendo: tu está saindo do trilho. Quando isso acontecer, o que nós vamos dizer para essa pessoa? Olha, eu fico te devendo obrigação. E se amanhã ou depois você ver de novo eu saindo dos trilhos, me faça esse favor, me preste esse serviço, me alerte. Eu vou ficar te devendo obrigação o resto da minha vida. Porque o maior projeto em andamento da minha vida é a minha vida espiritual. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas eu perder a minha vida espiritual? Eu estou bem demais. Como assim? Como é que eu meço se eu estou bem demais? É porque eu estou com dinheiro no bolso? É porque eu estou bem empregado? É porque meu armário está farto? Isso tudo é maravilhoso. Mas e se eu ganhar o mundo inteiro, mas eu estiver regredindo na minha vida com Deus? Eu estou melhorando ou estou piorando? Nas coisas principais eu estou perdendo. E isso não está tirando meu sono? Então tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que ser sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus dentro de mim. Como é que ele vai estar ciente, consciente de que eu estou dando esse movimento no sentido contrário? Eu estou perdendo o crescimento espiritual ao invés de adquiri-lo. E ele não vai estar me alertando. É lógico que ele está. Eu é que não quero ouvir. Ele às vezes usa uma pessoa, ele usa outra, ele usa uma adoração, ele usa uma pregação, ele usa um evento, ele usa um fato ou outro fato, para ver se eu acordo, mas eu insisto em permanecer adormecida. Orgulho. O orgulho acaba com a vida das pessoas na face da terra. O orgulho, ele é
a forma mais rápida da pessoa destruir a si mesma. Ela destrói tudo, ela destrói seus relacionamentos e, acima de tudo, ela destrói sua vida com Deus. Porque o orgulhoso, ele nunca admite que ele está errado. Ele nunca está pronto ou propenso a aceitar que ele está errado. A própria palavra diz que Deus resiste ao orgulhoso. Deus simplesmente evita o orgulhoso, Deus não insiste com o orgulhoso, porque o orgulhoso, ele empedra o próprio coração, ele endurece o coração, ele se torna inacessível. O orgulhoso, ele rende pouco na vida, ele perde mais do que ganha. O orgulho dele é um veneno para a vida dele, mas ele é apegado ao orgulho. E ao contrário disso, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Deus enche de graça os humildes, porque a gente não acerta o tempo todo, e quando a gente está errando, do que a gente precisa? De um tapinha nas costas? A gente precisa de um puxãozinho de orelha. E feliz é aquele que sabe receber e agradecer um puxãozinho de orelha, que pode salvar a sua alma da perdição. Amém, irmãos? Então o que Paulo está tratando aqui a partir do versículo 3? Justamente dos puxõezinhos de orelha que os crentes precisam, para tentar discernir que a vida cristã e a fé cristã não está restrita às práticas religiosas, não apenas às coisas que são feitas no recinto religioso. Tem que a fé cristã estar formatando todas as nossas práticas diárias. Então ele já falou de várias coisas, e ele vai seguir falando agora daquele que é o parâmetro pelo qual a gente analisa o nosso comportamento. Porque às vezes a pessoa fala assim: fulano falou comigo que eu tenho que mudar isso aqui. Eu não mudei ainda não, sabe por quê? Porque eu não senti que eu tinha que mudar. Quando Deus falar no meu coração que é para eu mudar, eu mudo. Como assim? Quando Deus falar no meu coração. As coisas que Deus tinha para falar conosco, Ele já falou ou ainda vai falar? Já está registrado. Jesus falou assim, que ninguém tire e ninguém acrescente, nem uma vírgula e nem um tio. Quando Ele falou para ninguém tirar, significa que não tem nada sobrando. Quando Ele falou para ninguém acrescentar, significa que não tem nada faltando. Já está tudo aqui. O que Deus tem para falar com o ser humano já está falado. Eu não parei com isso ainda, porque Deus não falou comigo. Não falou como? Já está tudo dito. A palavra já está revelada para nós. O documento, o testamento, a revelação de Deus, a vontade de Deus para nós já está deixado. Ao nosso alcance, está escrito. Então Paulo começa o capítulo 3 dizendo: olha, vocês precisam pensar nas coisas que estão de cima, buscar as coisas que estão em cima. E aí quando ele fala nisso, a gente já meditou sobre isso aqui, ele poderia falar de práticas religiosas, mas não é nada disso que ele está falando. Quando ele fala de pensar nas coisas de cima e buscar as coisas de cima, logo em seguida ele começa a falar de comportamento. Então ele está querendo dizer que existe um comportamento que segue a cultura que prevalece no reino lá de cima. E é a essa cultura que prevalece no reino lá de cima que eu tenho que me adequar, independente de como é que a coisa funciona aqui embaixo. A partir da semana que vem, eu gostaria muito de ressaltar isso, nós vamos começar a entender como é que é lá em cima, essa cultura do convívio familiar. Irmãos, eu precisava muito que você não faltasse, você com a sua família inteira. Porque nós não estamos entendendo como é que é o princípio do casamento e da família aos olhos de Deus, do reino de Deus. São muitas coisas que nós precisamos estudar e entender e parar de achar que a Bíblia tem que se conformar à sociedade vigente. Não é assim que funciona. A Bíblia não tem que ir se ajustando à modernidade. A palavra de Deus não passa, é o que é, porque ela é um reflexo da vontade eterna e perene de Deus. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar assim: faça-se a tua vontade aqui na terra, Senhor. Como? De acordo com qual modelo? Como ela é feita nos céus. Do que Jesus está falando? Que as coisas funcionem na terra, do jeito que elas funcionam no céu. Que a filosofia que comanda o comportamento das pessoas na terra seja como é a filosofia que comanda o comportamento no céu.
Quem é que vai viver esse modelo? O povo de Deus. Mas se nós continuarmos querendo acreditar que nós podemos ter uma fé e atitudes religiosas no formato cristão, mas manter as nossas práticas diárias no formato da modernidade da sociedade, então nós estamos andando em vias de sentido contrário. Em algumas práticas do jeito de Deus, em outras práticas do jeito do mundo. E aí a nossa vida vira esse desencontro. Então, muito bem, agora o apóstolo vai falar sobre a importância da palavra de Deus. No versículo que nós lemos, o versículo de número 16, ele diz: a palavra de Cristo habite em vós em que quantidade? Abundantemente, fartamente. Porque o que a palavra de Deus tem? Ela tem sabedoria, ela pode nos ensinar e nos admoestar. Então já está no nosso alcance, já está nas nossas mãos a palavra de Deus, que traz a sabedoria de Deus para nos ensinar e para também nos admoestar, nos alertar, nos advertir, nos corrigir. A palavra de Deus é uma ferramenta sem a qual não dá para a gente viver nessa terra do jeito que agrada ao Senhor. Então eu quero ver, por exemplo, com você, Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa importante para nós considerarmos hoje. Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas... Então, Paulo começa lá o versículo 16, dizendo assim: a palavra de Cristo habite abundantemente em nós. Então, a palavra é de quem? Mas a gente lê lá e diz assim: carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Por isso a gente se expressa dizendo assim: primeira de Pedro, primeira de Paulo aos Colossenses, segunda de Paulo aos Coríntios. Por que a gente fala? Porque é uma carta. O remetente é Paulo. O destinatário são os coríntios, os moradores da cidade de Corinto. Então eu digo primeira de Paulo aos Coríntios. Então dá a impressão que é de Paulo. Mas é porque foi escrito pelo punho dele. Mas ele mesmo está dizendo, quando eu escrevi, eu não escrevi tirando da minha cabeça, do meu raciocínio próprio. Eu recebi de alguém para então eu escrever. E então eu remeter para vocês. Originalmente não veio de mim. Veio de quem? Ele está dizendo de onde veio a palavra que eu escrevi para vocês. Veio de Jesus Cristo. Então esse é um ponto de partida que a gente não pode começar a falar da importância da palavra de Deus para nós sem considerar esse ponto. Porque hoje, mais do que nunca, você vai encontrar pessoas que quando você abre a Bíblia para começar a estudar, essas pessoas vão fazer cara de deboche, de escárnio, de zombaria, porque elas preferem descrer da palavra como sendo palavra de Deus. É uma decisão que elas tomaram na vida. Olhe para mim, por favor. Elas fizeram uma análise, elas fizeram uma pesquisa e elas chegaram a algumas opções. Elas encontraram diante delas pessoas como eu e você, que dão à Bíblia esse crédito de ser o que a Bíblia diz que ela é, a palavra de Deus. E elas encontraram diante delas outras pessoas que estavam vivas diante delas, ou que já morreram há séculos ou até há milênios, e que deixaram registrada a sua opinião, dizendo que no entender delas, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é a palavra de meros homens. Então essas pessoas tinham algumas opções e elas tinham que formar a opinião delas. E elas consideraram a nossa opinião e a opinião daqueles que descreem da palavra, como sendo a palavra de Deus. E algumas delas preferiram ficar com a opinião daqueles.
E elas professam em qualquer ambiente da sociedade onde elas vão, a sua descrença no texto bíblico, como sendo palavra divina, sagrada escritura. Então elas ficam buscando muitos argumentos para desacreditar a Bíblia Sagrada, para desautorizá-la como ferramenta divina. Elas não creem para si e elas tentam acabar com a minha confiança na Bíblia também. Se às vezes elas sentarem comigo ou com você e elas ficarem ali meia hora, 1 hora, 2 horas nos nossos ouvidos, tentando combater a nossa confiança no texto sagrado, se nós não tivermos convicção daquilo em que nós cremos a respeito da autoridade bíblica, talvez elas vão conseguir colocar algumas interrogações na nossa cabeça. Se elas conseguirem isso, elas vão abalar a base, a estrutura da nossa vida com Deus. Elas vão conseguir mexer com o alicerce da nossa vida cristã. Porque toda a orientação para a nossa vida cristã, ela é extraída do texto sagrado. Eu não posso chegar aqui para você num culto doutrinário como esse e dizer para você assim: queridos, eu preciso te dar coordenadas para a sua conduta cristã. Para fazer isso, sabe como que eu me preparei? Eu virei a noite toda acordada em oração, eu não abri Bíblia, eu não abri nada, não consultei nada, eu simplesmente fiquei orando e pedi a Deus uma revelação nova, uma revelação nova. E aí eu fui visitada, e aí de repente eu entrei em transe, e aí de repente eu estava de olhos fechados, mas minha mão foi escrevendo assim, e eu nem vi o que eu estava escrevendo. Eu entrei num transe, um troço estranho assim. Quando eu voltei em mim e eu li o que eu tinha escrito, era isso que eu agora vou explicar para vocês. Então Deus me deu essa nova revelação, e é o que eu vou explicar para vocês, e é o que vocês devem obedecer doravante. É assim que eu me preparo para explicar para vocês como deve ser o seu comportamento cristão? Não, eu não tenho esse direito, porque o processo da inspiração das Sagradas Escrituras teve um começo, um meio e um fim. Ora, senão Jesus não teria dito a João lá na ilha de Pátimos: está encerrado o processo, João, sela o livro, João. Agora, João, ninguém acrescente nada e ninguém subtraia nada. Ai daquele que acrescentar ou que subtrair. Está completo o processo, João. Foram mais ou menos 1.500, 1.600 anos nesse processo de produção desse relato inspirado, em que Deus foi movimentando homens, cerca de 40 homens ou um pouco mais, que às vezes se conheceram, mas na maioria das vezes nem se conheceram. Viveram em épocas totalmente distintas, mas eles foram inspirados num movimento extraordinário e específico do Espírito Santo, para que eles redigissem textos relatando aquilo que deveria chegar ao nosso conhecimento, séculos afora, milênios afora, que trariam para nós a revelação e o ensinamento dos princípios que o Pai, o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, deseja que aqueles que lhe temem e lhe servem na face da terra compreendam, entendam, aprendam. Depois de usar os homens do Antigo Testamento, o Senhor Deus usa os homens do Novo Testamento, os inspira e os conduz a escrever tudo que estavam sendo inspirados. E então, quando eu me preparo para vir pregar para você hoje, eu não busco uma revelação nova, eu só posso ir consultar o que a eles foi revelado. Porque o tempo desse tipo de manifestação se encerrou. Jesus falou: nenhum pregador tem hoje esse tipo de manifestação do Espírito Santo. Nenhum pregador. Se eu quiser ser uma pregadora leal ao chamado que tenho para sê-lo, eu preciso ser leal ao texto bíblico. Eu tenho que estudar, pesquisar, investigar o que Deus revelou a aqueles homens. Entender o que Deus mostrou para eles. Uma vez eu compreendendo isso, eu tenho que ter habilidade para vir explicar isso para você.
Essa é a palavra que Paulo diz, que habite abundantemente no nosso coração. A palavra que é de quem? De Deus. Então, quando você vem à igreja e você ouve a pastora Elza pregando a palavra, não saia daqui admirando a pastora Elza dizendo, nossa, como que ela prega, porque não é ela que você tem que admirar, você tem que admirar a palavra. E de quem é a palavra? É dela? É de algum pregador? De quem é a palavra, igreja? De Deus. Exalte a palavra, tema a palavra, honre a palavra, porque a palavra é a verdade e a vontade de Deus revelada a nós. Se fosse do pregador, você poderia fazer tanto uma coisa quanto outra. Você tanto poderia admirar quanto poderia desprezar. Você tanto poderia obedecer quanto poderia desobedecer. Você tanto poderia receber quanto poderia rejeitar, sem prejuízo algum para você. Porque seria uma palavra proveniente de um comedor de arroz com feijão igual você mesmo. Mas não é, é palavra de Deus. E Ele mesmo diz através do profeta, eu mesmo cuido da minha palavra para fazê-la se cumprir. Amém, irmãos? Então é isso que Paulo está dizendo, a palavra que eu quero que habite abundantemente no teu coração, é a palavra que veio da parte de Deus. A Bíblia é sagrada, você precisa entender, conhecer, meditar na palavra de Deus. Muito bem, a gente precisa de algumas coisas para chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus. 2 de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Encontramos? Olha a confirmação do que eu acabei de te dizer. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram. Se eu quero ter o proveito da palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz, por favor, preste atenção. Ele diz que a palavra habite abundantemente no seu coração, com toda a sabedoria, te ensinando e te admoestando. Então, se ela habitar abundantemente no meu coração, e eu entendo que ela é aquilo que Pedro está dizendo, ela não é produzida por homem algum, mas ela é a palavra do Espírito Santo, eu te pergunto uma coisa. Nós teremos a palavra de Deus nos aconselhando, nos orientando, nos dando luz para discernir as coisas. Não há fonte de sabedoria melhor do que essa, porque essa palavra veio da mente de Deus. Então é uma coisa da qual nós necessitamos. O detalhe é que quando nós vamos buscar o conselho da palavra do Senhor, o ensinamento da palavra do Senhor, nós muitas vezes vamos buscar a palavra do Senhor para confirmar opiniões nossas, conceitos nossos. Mas o Espírito Santo, que é tão cheio de sabedoria e graça, ele não pode ser enganado, iludido por ninguém. Ele revela a sua verdade àqueles de humilde coração, que da palavra se aproximam, não para se tornarem soberbos, imaginando-se doutores, porque a palavra de Deus, ela não tem essa finalidade de engrandecer ser humano nenhum. A palavra de Deus tem a finalidade de conduzir a vida do povo de Deus naquilo que é a sabedoria do próprio Deus. Ora, se João diz lá na sua primeira epístola, que quem tem a Cristo anda como Cristo andou, e hoje eu não tenho Cristo aqui como Pedro teve para falar assim, olhando no olho dele, sentar com ele e perguntar e me aconselhar com ele, eu tenho que discernir a vontade dele através da palavra.
Então eu preciso estudar, sabendo que é a palavra dele e a sabedoria dele, para eu viver de acordo com aquilo que ele está propondo, ensinando, revelando na sua palavra. Há quem diga que nós, os evangélicos, nos ocupamos muito dentro da igreja, gastamos muito tempo dentro da igreja. Se nós formos parar para pensar, o tempo que a gente passa na igreja não é suficiente para a necessidade que nós temos de conhecimento da palavra. Então é preciso arrumar tempo, além do que nós estamos dentro da igreja, para estudarmos a palavra. Isso significa cada um de nós assumir o compromisso com uma coisa seríssima que acontece no meio do povo evangélico: o analfabetismo bíblico. É impressionante como é que esse fenômeno caracteriza o nosso povo, meus irmãos. Analfabetismo bíblico. Como que a gente é voltado para as coisas relacionadas à emoção da fé. Mas a gente não entende o que Paulo escreve aos Romanos 10, 17. Ele diz assim: a fé vem do ouvir. De que fé que ele está falando? Da convicção. A convicção de Cristo ser quem Ele é, de Deus ser quem Ele é, da palavra ser quem ela é, do Espírito Santo ser quem Ele é, a convicção das coisas serem como Deus diz que elas são, a convicção inabalável vem de quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Não é das experiências com milagres, com sinais, com bênçãos. Porque essas coisas, ora vem, ora não vem. Ah, mas eu sei que Deus é Deus de maravilhas. Eu sei que Ele é. Mas não é todo dia que Ele abre o mar vermelho. Não é todo dia que Ele fecha a boca de leões. Não é todo dia que Ele tira o poder das labaredas do fogo e os 3 jovens saem de lá sem cheiro de fumaça. Isso são atos sobrenaturais, extraordinários, magníficos de Deus na terra, mas Ele não faz isso todo dia. Nós vemos aqui aos terceiros domingos do mês, dos cultos de missões, às vezes cenas de pessoas nos países de perseguição religiosa. Nós vemos nos noticiários da televisão cristãos sendo decepados, a sua cabeça decapitada, cristãos sendo enforcados, cristãos mortos, cristãos martirizados. E aí você está vendo, não é todo dia que Deus faz isso. Tem pessoas que elas estão enfrentando a morte. Aí você fica assim pensando, coitadinha delas. Nossa, misericórdia, meu Deus. Não, misericórdia de nós. Se nós tivéssemos que enfrentar um trem daquele, nós negaríamos Jesus por muito menos. Nós estamos com pena deles. Eles são nossos heróis, eles são nossos modelos. Eles têm uma fé que talvez nós não temos. Eles têm uma convicção que talvez nós ainda não temos. Eles estão prontos para coisas que nós não estamos. A maioria de nós não sabe o que é ser crente. Nós não amamos a palavra. Nós não nos alimentamos dela. Nós não dependemos dela. Nós somos muito donos do nosso próprio nariz. Nós não consultamos a palavra. Nós não pegamos um assunto no qual nós estamos divergindo lá dentro de casa, marido e mulher. Nós não pegamos aquele assunto e com toda humildade a gente combina, marido e mulher, e fala assim: bem, não vamos discutir não, bem, porque nem a minha vontade nem a sua. Vamos buscar a vontade de Deus nesse assunto. Vamos fazer o seguinte, bem, não vamos decidir nada enquanto a gente não investigar nas Sagradas Escrituras e saber o que Deus prefere a respeito desse assunto para a nossa família. A gente não faz isso. A gente não sabe dar valor a esse tesouro que nós temos na nossa mão. Nós dependemos muito de Deus, sabe para quê? Para consertar as lenhas que a gente faz, para vir atrás de nós abençoando as decisões que a gente toma, pela nossa própria precipitação, pelo nosso próprio achismo.
Isso é que a gente faz. Mas a gente não tem uma conduta preventiva. A gente não é caracterizado por um comportamento preventivo. Não, eu só vou onde a palavra me orientar. Antes de qualquer coisa eu consulto a palavra. Antes de qualquer coisa eu vou na palavra. Espera aí, está chegando o quê? Dezembro. 13º. Black Friday. Está chegando o quê mesmo? Então o que a palavra me fala? Eu não quero saber o que a televisão me fala. Eu não quero saber o que as mensagens de celular, de propaganda me falam. Eu não quero, não é esse povo que comanda a minha vida. Quem comanda a minha vida é a palavra. Então deixa eu ir na palavra. Senhor, o que eu devo fazer com o dinheiro que vai entrar no meu bolso? Ele olha para mim, ele me mostra a palavra, ele me diz: senta e faça o cálculo, filha. Olha se aquilo que você está saindo para buscar, para trazer para dentro da sua casa, é uma necessidade. Senhor, realmente é uma necessidade. Então tá. Agora, segunda pergunta, querida. É uma necessidade urgente? Não, Senhor, para falar a verdade, se for necessário esperar, dá para esperar. Então não busque. É uma necessidade urgente? Então busque. Agora outra coisa. Você tem recurso para comprar e pagar? Senhor, à vista não, mas se me dividirem isso aqui 3, 4 vezes, eu dou conta de comprar e pagar, tudo bem. Se você garante que compra e paga, então vai lá e busca. É necessidade, é urgente, tu dá conta de pagar, então pode buscar. Mas se tu vai sentar, fazer teus cálculos, tua avaliação, e tu tá vendo que não é necessidade urgente, ou ainda que o seja, mas tu não tem recurso para pagar, não busca. É isso que a palavra está te falando. Não, eu vou buscar pela fé. Não, isso não é fé, isso é imprudência. É isso que a palavra está falando. Mas a gente não quer ir pela palavra, a gente quer ir pelo nosso tupete. E depois a gente vai para a oração. Meu Deus, tem misericórdia. Abre uma porta. Oh, meu Pai, abre as águas, Senhor. Que esse mar abra na minha frente. Faz aparecer terra seca, eu tenho que escapar desse deserto. Não é assim? Paulo diz: a palavra habite abundantemente no teu coração. Não é apenas, irmãos, para alimentar nosso intelecto, não. Porque tem gente que se torna tão insuportável, porque se acha doutor de Bíblia, vive isolado dentro da igreja, ninguém suporta conversar com a pessoa, porque ele se acha dono da verdade. A Bíblia não tem essa finalidade de fazer a gente se tornar snob, não. Quanto mais se aprender humildemente a palavra de Deus, mais servo do povo de Deus você se torna. Mais humilde e quebrantado você se torna, porque você entende: Senhor, quanto mais eu aprendo, mais eu me admiro de o Senhor querer fazer alguma coisa na minha vida. A vontade de Deus não é apenas alimentar o nosso intelecto, não. Não é apenas trazer informação, não. É realmente mudar a nossa vida, porque Jesus falou assim: a verdade com a qual eu trabalho não é mera verdade, qualquer verdade. É a verdade, a que te liberta. Essa é a que te liberta. Mas Jesus, tem tanta gente que já veio para a igreja há anos e não mudou em nada, porque ele não assume a verdade, a que liberta. Pastora, eu não sei não. Não sei como é que a senhora vai fazer não, porque a senhora se esgota pregando naquele culto de doutrina, e as pessoas vão, escutam, a senhora manda olhar para a senhora, e eles olham, e parece que estão prestando atenção, mas se a senhora soubesse o que eles fazem depois que o culto acaba, a senhora, não sei o que a senhora vai fazer com eles não. E o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. O que mais que eu posso fazer? Eu posso te obrigar a obedecer? Eu tenho alguma ferramenta para isso? Qual que é o instrumento de autoridade aqui? Sou eu ou a palavra? Se a pessoa não respeita a autoridade da palavra, ela vai respeitar a minha? Aí já não é comigo. Às vezes a pessoa pensa assim: nossa Deus, a pastora Elza não pode nem sonhar que eu fiz isso aqui. Não preocupa comigo, não. Não sou sua mãe, não sou seu pai, não sou seu marido, não sou sua esposa. Eu não tenho autoridade para te obrigar a nada. A autoridade que eu tenho é de dar na minha casa, pagar o preço do jejum, da oração, da submissão a Deus, para Ele me dar a palavra para eu trazer para você. É essa a autoridade que eu tenho, de te servir com a palavra. O que você vai fazer com isso? Eu espero que você seja prudente. Que você não apenas concorde com tudo que nós falarmos aqui,
diga glória a Deus e até se emocione com o que você escute. Mas que de fato você viva a palavra. Porque senão você não vai ver diferença nenhuma na sua vida. Ela não pode mudar a vida de quem não se submete a ela. Carta aos Hebreus, por favor, capítulo 5. Não, vamos começar no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 de Hebreus. Encontramos? Hebreus 2:1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido. Para quê? Com que finalidade? Para que em tempo algum nós venhamos a nos desviar destas coisas. O que está sendo dito aqui? A responsabilidade é minha. Se eu vou permanecer no caminho ou não, isso está literalmente ligado ao meu trato com a palavra. Olhe para mim, por favor. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Se eu vou permanecer no caminho ou não, isso está literalmente ligado à maneira como eu lido com a palavra. Convém que eu atente com mais diligência, com mais esmero, com mais atenção, com mais esforço à palavra. Se é que eu não quero me desviar das coisas da palavra. Porque o caminhar na palavra é essencial para aqueles que de fato estão andando no caminho da salvação. Jesus falou: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então não tem como culpar quem quer que seja. Se o meu cristianismo, se a minha conduta cristã, ela é desleixada, a culpa é de quem? Minha. Porque o acesso ao texto sagrado eu tenho, todos nós temos. Às vezes a pessoa pensa assim: é muito difícil entender a Bíblia. É difícil para quem? Me respondam. Entender a Bíblia é difícil para quem? Hã? Entender a Bíblia é difícil para quem tem pouca leitura. Entender a Bíblia é difícil para quem tem diploma universitário. Entender a Bíblia é difícil para todo mundo, se for lê-la sem a ajuda, a iluminação do Espírito Santo. Mas você acha que é possível que uma pessoa deseje estudar a Bíblia e o Espírito Santo se negue a lhe ajudar? Você acha que isso é possível? Jesus Cristo falou que deixaria conosco o Espírito Santo e que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Em outro texto, Jesus Cristo diz assim: vós estáis limpos pela palavra. A palavra é a verdade de Deus. Então, não importa se eu tenho um curso universitário ou se eu sou um semi-analfabeto, se eu tenho desejo de conhecer a palavra, o Espírito Santo me ajuda. Eu me dedico e eu busco o conhecimento da palavra, mas com que intenção? De andar nesse conhecimento. Não é de consertar a vida dos outros, é de consertar qual? A minha própria vida. Se eu não tenho esse interesse também, então realmente, para que o Espírito Santo vai desperdiçar a iluminação dele comigo? Porque Deus não pode ser enganado por ninguém. Deus não pode ser enganado, iludido por ninguém. Jesus falou assim: se alguém desejar fazer a minha vontade, saberá qual é a minha vontade. Deu para entender o que ele quis dizer? Se alguém está tentando investigar a minha vontade, com o propósito de obedecer a minha vontade, vai saber qual que é ela. Quer dizer, ele não pode ser enganado. Ah não, senhor, eu vou fazer um curso de teologia assim, por saber. Tem gente que fala assim: nossa, eu conheço fulano de tal que nunca pisou na igreja, mas já leu a Bíblia 300 vezes na vida. Mudou a vida dele em alguma coisa? Ler a Bíblia, basta que a pessoa saiba ler.
Mas viver a palavra de Deus, aí tem que ter a iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra e colocar essa palavra em prática. E isso só se consegue se houver sinceridade no coração, se houver humildade, se houver compromisso com a palavra. Aqui mesmo em Hebreus capítulo 5, versículo de número 12, agora sim. Olha o que o escritor diz aos cristãos hebreus. Ele diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Deu para você entender o que esse pregador está falando? Eu vou ler de novo. Está falando com uma igreja, está falando com um grupo de crentes. Ele está lamentando. Ele está dizendo assim: porque vocês já deviam ser mestres. O que é um mestre? Um professor. Ele ainda está falando assim: pelo tempo que vocês têm de cristãos e convertidos, pelo tanto de pregações que vocês já ouviram, pelas vezes que vocês já tiveram acesso ao texto bíblico, vocês já eram para estar ensinando outros. Vocês já eram para ter tanta informação, tanto conhecimento, tanta experiência com o texto escrito, com o texto vivido. Vocês já eram para estar ensinando outros. Olha o que ele está dizendo. Porém, ainda necessitais de quê? Necessitais de quê? Tornar a ensinar significa que uma vez já havia sido ensinado. Necessitais de que se vos torne a ensinar. Como assim? Eu tenho falado várias vezes aqui, por favor, olhe para mim. A gente precisa de 2 movimentos aqui na hora da pregação. Precisa de uma habilidade do que prega e da habilidade do que ouve a pregação. Quem prega tem que ter experiência para pregar e se fazer entender. Mas quem recebe a pregação tem que ter experiência para ouvir a palavra de Deus. Tem que saber que não é uma matéria qualquer. Não se ouve a palavra de Deus como se ouve o Jornal das 10. Não se ouve a palavra de Deus como se assiste um filme no cinema. Não se ouve a palavra de Deus olhando educadamente para o pregador, mas com a mente voltada lá, porque você vai fazer amanhã às 4 horas da tarde. Para receber o que Deus quer nos ensinar, na hora da ministração da palavra, é necessária toda a atenção, total concentração. É preciso estar inteiro na presença do Senhor. A gente quer tanto que Ele nos toque com a presença dEle, não é? A gente quer tanto que Ele esteja presente conosco na igreja, mas nós às vezes estamos ausentes. Embora às vezes o nosso corpo esteja aqui, mas nós estamos tão longe, cochilando às vezes. Ah, pastora, mas só não sabe a hora que eu levanto. Eu sei que o corpo está cansado. Eu sei, às vezes eu me sinto assim também. Mas, irmãos, isso aqui é um momento que a gente não pode desperdiçar. Se necessário for, levante-se, ouça a palavra de pé, encostado numa parede aí, que é impossível que você vai dormir em pé. Mas se tiver esse perigo também, escora num negócio qualquer, porque se cochilar não cai. O que eu quero ressaltar é que nós devemos lutar contra tudo e qualquer coisa que nos distraia da palavra. E você reparou como que é fácil se distrair da palavra na hora da pregação? Qualquer coisa. Às vezes a roupa da pessoa que está pregando, você não consegue tirar o olho de um detalhe na roupa da pessoa. Às vezes o palavreado da pessoa, às vezes é muito comum que as pessoas tenham vícios de linguagem. Às vezes repetidamente a gente usa uma palavra, né. Às vezes numa hora de pregação você fala 300 vezes um né. E aquilo, né, salta aos olhos e a gente quando pensa que não está ali prestando atenção, quantas vezes sai um né? Qualquer outra coisa, eu não sei quais são os meus vícios de linguagem. Se você já encontrou, fica quieto, nem me fala.
Mas é comum que a gente os desenvolva, porque a comunicação ela tem esses momentos, né, essas imperfeições. E às vezes a gente não dá por conta, que a gente se prende a esses detalhes, a alguns detalhes. Às vezes o culto está acontecendo, às vezes a pregação está sendo transmitida. E as pessoas estão, por conta de coisas sem necessidade, é um detalhe que lembrou e precisa comentar com o colega do lado, mas não é coisa urgente, pode esperar o culto acabar. Mas a pessoa, sabe, no maior desleixo, ela... eu lembrei que agora, deixa eu te falar, fulano de tal me ligou hoje na hora do almoço, pediu para te dar um recado, deixa eu te falar antes que eu esqueço. Vira para ela e fala assim, cala a boca em nome de Jesus, Satanás. Aí a pessoa vai virar para você e falar assim, você está me chamando de demônio? Eu falo assim, você não, estou falando o que está atrás de você. Cadê? Tem que ser muito atento, meus irmãos. Olha o que o escritor está falando aqui. Eu preciso ensinar de novo para vocês. Vocês estão necessitando que ensina outra vez. Um tempo que vocês já eram para estar ensinando outros, vocês não sabem nem para vocês mesmos. Que é isso, meu Deus? E ele fala assim, pelo tempo que vocês têm de cristãos, nossa, é incrível, como que vocês não rendem, como que vocês não melhoram, como que vocês não absorvem. Essa palavra é sabedoria pura, gente. Não tem nada desperdiçado aqui. Não tem um mau conselho aqui. Não tem um ensinamento errado aqui. Não tem uma falha aqui. Tudo é certo aqui na palavra do Senhor. Então, como é que deveria ser a vida do crente na sociedade? Exemplar. Quando Jesus fala assim, que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, do que ele está falando? De comportamento. Ele está falando de comportamento, ele está falando de conduta. Ele está falando que é para passar um trem, um neon na cara e sair brilhando e clareando o ambiente. Não é não, ele está falando de comportamento, o mundo de trevas. Que o nosso comportamento fosse um destaque, um diferencial. Ele está pedindo muito. O que nos norteia é a sabedoria da palavra, deveria ser. Você vê que a coisa é tão lenta no meio do povo cristão, que em lares onde todo mundo é evangélico, a coisa não rende. Numa membresia onde todo mundo se diz convertido, a coisa é tumultuada. A culpa é de quem? O nosso Deus não é eficiente para nos instruir? A palavra não é sábia o bastante? Não, o problema não é nele, o problema está em nós. Então ele está alertando aqueles cristãos e dizendo, pelo tempo que vocês têm já eram para ser mestres, mas ao invés disso, vocês necessitam que ainda se vos ensine outra vez. Ensinar o quê? Coisas profundas? Não. Torne a ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Primeiros rudimentos. Ainda não dá para passar para as coisas mais profundas, não. Ainda não dá para pegar pesado com vocês nas exigências mais severas da fé cristã, não. Sabe quando a pessoa se converte, ela está chegando para o cristianismo agora, então ela é um recém-nascido na fé. Você tem que ir com ela no beabá da fé cristã. Se você já começar logo nas coisas mais sólidas da doutrina cristã e da conduta do discípulo, ela assusta. Então você tem que ir com ela no passo a passo. O escritor está falando assim, pelo tempo que vocês têm, eu preciso voltar com vocês naqueles assuntos do cursinho de batismo, dos novos convertidos. Vocês não conseguiram aprender nada até agora. Mas aprender em que sentido? No sentido da conduta. Às vezes eles aprenderam letra. Cita um versículo, sei vários de cor. Saber versículos de cor não significa estar com a palavra na vida. Decorar é importante, é preciso, é necessário, mas não significa que a pessoa está vivendo na palavra. E é disso que o escritor está falando. Quando Paulo diz assim, a palavra de Cristo habite abundantemente no seu coração. Ele está falando que a palavra te conduza, te norteie. O diferencial da vida de uma igreja madura, meus irmãos,
é quanto essa igreja se conduz pela palavra. Quanto mais a palavra predominar no nosso comportamento, menos distúrbios haverá. Porque nós saberemos, pela palavra, a hora certa de agir assim, assim e assim. Salomão não escreve em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo? Há tempo para falar e há tempo para deixar de falar. Aí a gente pergunta, mas como que eu vou saber qual que é esse tempo? Pela palavra eu saberei. E mais, eu terei a ajuda do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 é o nosso último texto. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis... Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu te pergunto uma coisa, olhe para mim, por favor. Quem está escrevendo essas palavras? Paulo. Quem escreve a carta aos Gálatas é Paulo. Então tá. Ele está escrevendo essa carta a um grupo de cristãos, concorda? Então o que ele está dizendo para os crentes? Andar em espírito. Está dizendo duas coisas. Primeira coisa, andar em espírito. Segunda coisa, então ele está mandando fazer uma coisa para que não aconteça uma segunda coisa. Ande em espírito para que você não cumpra as concupiscências da carne. Mas ele não está falando com cristãos? Então mesmo sendo convertido, existe concupiscência da carne? O que é concupiscência mesmo? Apetites descontrolados, desejos descontrolados. Então muito bem. Então ele está falando da nossa realidade. Ele está dizendo, existem coisas que você vai, no seu natural, pensar, sentir ou desejar praticar, e elas estão fora do padrão cristão. Você vai querer, você vai pensar, você vai desejar, mas elas não convêm, porque você agora é um santo de Deus. Você agora precisa observar o padrão. Você ainda não foi glorificado, por isso que essas concupiscências da carne ainda latejam, ainda estão presentes. Nenhum de vocês ainda está livre dessas coisas. Então a realidade é essa. As concupiscências ainda estão presentes. Por causa disso, ande em espírito, para que você não obedeça à carne. Só há uma outra... um outro instrumento que você deve obedecer, em detrimento de obediência à carne. Obedeça à palavra. Então, quando a sua vontade não estiver de acordo com a palavra, você vai escolher o quê? A nossa obrigação, se nós não estamos brincando de ser cristãos, é sempre escolher o que está na... Vai ser sempre fácil? Não. Porque às vezes vamos combater com concupiscência da carne. E a concupiscência o que é? Um desejo muito forte. Quase que descontrolado. Então não é sempre que será fácil obedecer à palavra. Às vezes o que a palavra me manda fazer é exatamente o oposto do que a minha natureza, o meu temperamento ou a minha carne deseja fazer. Está entendendo? É um conflito permanente, mas isso é um conflito que todos nós vivemos. Se um consegue prevalecer, todos conseguimos. Porque o recurso que um possui, todos possuem. Ah, mas eu não consigo porque o meu temperamento é mais difícil do que o do outro. Isso é conversa. Que ninguém tem temperamento fácil, todo mundo tem temperamento complicado. Tem gente que se esconde atrás do temperamento, se explica, se justifica atrás do temperamento. Mas na verdade não é o temperamento. É a própria ignorância da pessoa que não quer mudar, não quer mudança. Eu vim para o Evangelho, o que o Evangelho vai conseguir mudar em mim, se eu não me submeter à palavra? O que, meus irmãos? Nada.
Paulo diz assim: nós agora somos novas criaturas. Isso é verdade ou é conversa fiada a nosso respeito? Quem decide isso? Nós. Paulo escreve aos Romanos e diz assim: o evangelho é o poder de Deus para libertar os homens. Isso é verdade ou é mentira a nosso respeito? Depende de cada um de nós. O evangelho está mudando a nossa vida? Mudando o que em nós? O que ele precisa mudar é o nosso comportamento. Não é disso que Paulo está falando desde o começo do capítulo 3? Já estáis mortos com Cristo, já ressuscitaste com Cristo. Então pensa nas coisas de cima, busca as coisas de cima, mortifica a carne, despojai-vos da ira, da cólera, da maledicência, da mentira. Revesti-vos como amados e santos e eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, bondade, de compaixão. Se tendes queixas uns contra os outros, perdoai uns aos outros. Tendes amor uns pelos outros, porque o amor é o vínculo da perfeição. E acima de tudo que haja paz dominando nos vossos corações. Não é isso tudo que ele falou até agora? Aí ele diz: para que tudo isso seja de acordo com o padrão do reino dos céus, isso tem que estar de acordo com a palavra. Não é de acordo com o meu nariz, não é de acordo com os meus conceitos, não é de acordo com as minhas preferências. Se a palavra não é juiz da minha vida, se a palavra não é comando na minha vida, se a palavra não é aquela regra de comportamento na minha vida, ela não vai conseguir fazer na minha vida aquilo que ela tem poder para fazer. E a culpa não será da palavra, e a culpa não será do pregador, e a culpa não será dos meus irmãos da igreja, e a culpa não será do meu cônjuge, e a culpa será única e exclusivamente minha. Todo desenvolvimento cristão que você tiver está completamente vinculado ao teu compromisso com a palavra. Ore, 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 porque é preciso orar, mas não imagine que oração sem obediência resolva alguma coisa. A oração não substitui a obediência, ela não dispensa a obediência. Eu não posso obedecer uma palavra que eu não conheço. Por isso o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês não podem continuar ignorantes a respeito da palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, não para virar um teólogo chato, snob, insuportável. Estude a Bíblia com humildade, com o coração temente. Estude a Bíblia com o coração reverente. Estude a Bíblia como quem está preocupado em agradar o teu Senhor. Estude a Bíblia para aprender como fazer as coisas do jeito que honra a Jesus Cristo. Não estude a Bíblia para poder esnobar teus conhecimentos. Estude a Bíblia para dizer: Jesus, me ensina a te agradar. Porque quem ama quer agradar, e eu te amo demais da conta, e eu quero te agradar, Senhor. Às vezes as pessoas vêm nos pedir oração pelos seus problemas, e eu fico pensando: até quando elas vão se enganar? Até quando elas vão se enganar, achando que eu pôr a mão na cabeça delas e orar por elas vai mudar a vida delas, sem que elas se comprometam a obedecer a palavra. Eu não estou lhes enganando. Se alguém te engana, é você mesmo. Porque eu não posso dizer para você o que a Bíblia não diz. Onde não há obediência, não pode haver bênção. Deus fala disso com o seu povo de Israel lá no Antigo Testamento. Hoje eu te proponho duas coisas: a bênção e a maldição. Ou a bênção ou a ausência da bênção. A bênção, quando você me obedecer. Quando você me obedecer. Por que que ele coloca e vincula tanto na obediência à palavra? Por uma única razão: ele sabe mais do que nós sabemos. A nossa arrogância é onde a gente tropeça. Por que que eu devo consultar a palavra? Porque é a palavra de um Deus que sabe muito mais do que eu. Por que que eu não devo tomar uma decisão e dar um passo sem consultar a palavra? Porque Ele está lá na frente, eu ainda estou cá atrás, Ele sabe coisas que eu não sei.
Porque é que eu posso aprender qualquer matéria nesse mundo, mas nada nesse mundo me compara com a inteligência dele. Ele é o Deus de toda a sabedoria. Quando nós entendermos o que é a palavra de Deus, nós vamos nos aproximar desse livro e da ministração da palavra e das oportunidades de estudá-las junto ou solitariamente. Nós vamos fazer isso com muito temor, reverência e alegria no nosso coração, porque o nosso Deus fala conosco. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos orar.